Olá pessoal, boa noite. Eu sou Aida Ferreira, terapeuta e coach, e o assunto de hoje vai ser como lidar com a tristeza. Como fazer para diminuir esse sofrimento? O que podemos sentir? Durante as nossas vidas, estamos expostas às mais variadas emoções, como medo, tristeza, alegria, entre outras. Os nossos sentimentos, eles surgem da maneira que a gente interpreta essas emoções. E a gente pode reeducar a nossa mente para interpretar as emoções de uma forma melhor. Não ficarmos alimentando o sentimento ruim sobre algo, onde a mente acaba entrando num círculo vicioso, de acordo com a programação que a gente já tem registrada no nosso inconsciente. Nós sabemos que os acontecimentos da nossa vida nos despertam emoções e sentimentos. Então, por isso é importante identificarmos se os sentimentos são proporcionais ao fato que gerou esses sentimentos ou não. A tristeza é uma emoção natural do ser humano, porém o sentimento desenvolvido pela tristeza pode ser muito prejudicial, se for irreal, se for se arrastando por muito tempo. Então a gente precisa identificar o que desencadeou a tristeza. Quando a gente começa a identificar isso, nós já trazemos uma responsabilidade sobre os sentimentos que estamos desenvolvendo. Isso ajuda muito a resolver o problema. Analise se a situação que levou você à tristeza profunda pode ser modificada. Por exemplo, a morte de uma pessoa querida é algo que foge ao nosso controle. Também há outras situações que simplesmente aconteceram e a gente não tem controle sobre isso. Alimentar uma tristeza por muito tempo é um verdadeiro martírio. Então, quando a gente não pode mudar algo, quando a gente não tem responsabilidade nos acontecimentos, temos que focar em não ficar pensando continuamente na mesma coisa. Também existe a tristeza alimentada por fatos que nós influenciamos. Nós devemos ver essa tristeza com atenção, porque na maioria das vezes há uma carga irreal de imaginação distorcida sobre os fatos. Isso quer dizer que muitas vezes a coisa não é tão terrível assim. Nós vemos dessa maneira e sofremos muito mais por causa disso. Mas em todas as formas de tristeza, a gente tem que haver uma intervenção nossa, que estamos sentindo a tristeza, e não devemos esperar um fator externo que promova a diminuição dessa tristeza, porque assim a ferida não vai ser fechada. É importante interpretar os fatos da vida com consciência e sem vitimização, para que o sentimento reativo enfraqueça, seja ressignificado e substituído por emoções e sentimentos positivos. A nossa mente interpreta os fatos de acordo com as crenças que aprendemos na nossa trajetória de vida e que ficam armazenadas no nosso inconsciente. O consciente passa então a executar um padrão estabelecido. Sendo assim, é importante refletir se as suas crenças e atos desenvolvidos durante a vida não foram os desencadeadores dos sofrimentos, alimentando a tristeza, que é desproporcional à realidade. O desejo e a imaginação. Às vezes você deseja algo com muita vontade, mas não consegue realizar. Por quê? Porque a sua imaginação tem mais força que seu próprio desejo. Vou dar um exemplo. Eu posso ter um desejo imenso de parar de fumar, mas se na minha imaginação eu fico visualizando as dificuldades, os ganhos secundários,
Se eu fico sempre me vendo fumando cada vez mais, tomando um cafezinho e acendendo um cigarro, a mente vai obedecer sempre o que eu estou visualizando. Porque para nossa mente não existe passado e futuro. Tudo é imaginado e sentido no agora. Então cabe a nós essa mudança de perspectiva para começarmos a sentir felicidade, para limpar a mente de imagens negativas que impedem que a tristeza desapareça. Quando a tristeza não desaparece após algumas semanas, pode acontecer a depressão, pode surgir a depressão. Logo, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos e dos pensamentos para evitar que futuramente a tendência seja aumentar mais ainda o problema. Porque os registros negativos criados pelos pensamentos, pela imaginação, alimentam o inconsciente, a ponto de que o consciente apenas expressa, transborda todas as crenças, os vícios de comportamento, as irrealidades, tornando a situação difícil para a pessoa que se encontra com tristeza ou depressão. Agora vamos dar algumas dicas para você se libertar com mais facilidade da tristeza. Identifique os pensamentos em relação à situação que desencadeou a tristeza em você. Tome consciência da responsabilidade que você tem sobre seus pensamentos e sentimentos. O grande segredo não está no mundo que a gente habita, mas sim no mundo que habita em nós. Desenvolva uma prática diária. Meditação, caminhada, um relaxamento. Uma meditação de pelo menos 5 minutos. Observe os pensamentos negativos até que eles percam a força, porque nós não somos nossos pensamentos. Uma atividade física regular é muito bom quando você consegue melhorar seu bem-estar físico, porque aí você melhora o mental. Então você pode praticar caminhada, tai chi chuan, algo que condiga com a sua vontade. Não adianta fazer exercícios quando você não gosta. Não adianta se matricular numa academia quando você detesta ficar trancado. Você pode fazer natação, pode caminhar. Desenvolva o hábito de agradecer tudo que você já possui, as pequenas coisas do dia a dia. Alimente seu inconsciente com novas programações, principalmente ao acordar e antes de dormir. Faça afirmações positivas, como por exemplo, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Isso não é brincadeira, isso funciona. Espero ter contribuído através das minhas percepções com vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, me siga nas redes sociais. Um beijo para todos. Gratidão.